A gente tem boa parte dos benefícios previdenciários indexados ao salário mínimo, e a regra do salário mínimo ela é matematicamente insustentável, porque dá ganhos não só de inflação, mas também de PIB. E aí a conta não fecha. Não colocar um pedaço dessa responsabilidade da segurança, da aposentadoria, da sobrevivência em padrões anteriores em momento de trabalho para o contribuinte, eu acho que é inevitável. Quem paga essa conta vai ser a sociedade. O Estado não gera riqueza nenhuma, né? O Estado, existe o dinheiro dos pagadores de impostos, não existe o dinheiro do Estado. Então quem paga essa conta somos nós, é o setor privado. Nesse cenário, para quem já está na beira do precipício, né, com esse cenário eu não consigo pensar em alguém que tenha passado exatamente por esse modelo sem que algo mais contundente tenha sido feito. Olá, muito bem-vindos ao videocast 2 Pontos do Estadão. Toda quarta-feira um episódio novo com temas relevantes que importam no seu dia a dia, sempre com 2 convidados que não precisam ter pontos de vista antagônicos, podem ser complementares, porque o que a gente quer mesmo é ajudar você a ter o próprio ponto de vista sobre o tema que a gente traz aqui. E o de hoje realmente super importante, porque tem uma combinação complexa e perversa que pode forçar o Brasil a ter que pensar numa nova reforma da Previdência muito mais rapidamente do que se imaginava anos atrás. A população está envelhecendo, consequentemente demandando mais do sistema previdenciário e, por outro lado, a nova composição no mercado de trabalho com novas gerações que não tem tanto apego a uma carteira de trabalho assinada, querem mais flexibilidade, primam mais por essa liberdade. Consequentemente, também contribuem menos para a Previdência. Resultado: a conta não fecha. Fazer o quê? Qual é a alternativa? Existe risco realmente de um colapso na Previdência, de chegar a um ponto de as próximas gerações, mesmo gente que já contribuiu, chegar aquele momento que diz assim, não tem mais como pagar a aposentadoria de vocês? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. E claro, repórter de economia conosco, Luiz Guilherme Gerbelli. Mais uma vez, muito bem-vindo. Oi, Rosane, obrigado, prazer estar aqui. E vamos lá os nossos convidados. Gabriel Leal de Barros, economista-chefe da ARX Investimentos. Muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Também conosco, para completar o videocast 2 Pontos de hoje, Vitor Bernardes. Ele é matemático, diretor de Vida e Previdência da Sul América. Vitor, muito bem-vindo. Eu que agradeço, Rosane, aos meus colegas de mesa aqui. Muito obrigado. Começo com essa pergunta. No cenário que a gente tem hoje, fazendo essa projeção da forma que está, né, que a gente fez esse relato agora, população envelhecendo, as gerações mais novas contribuindo menos para a Previdência, vocês enxergam esse risco de colapso real, assim, a pifar de vez e não ter mais como pagar a aposentadoria e outros benefícios? Quem vai ser o alarmista aqui? Obrigado. Eu não quero ser alarmista, mas eu vejo o risco sim. Né? Você já me apresentou como matemático, então é difícil não fazer conta e não se assustar com esse formato, né, de projeção que preocupa, de fato. Acho que essa questão da projeção da expectativa de vida ainda, podemos estar sendo até conservadores, dependendo do que se olha de avanço de medicina e até onde isso pode chegar. Então acho que essa questão da hipersobrevivência, ela pode de fato ser uma realidade que agrava ainda mais. E essa questão que você traz de forma muito pertinente, que é a forma como a gente se relaciona com o trabalho, que é o ponto de partida da estrutura como o nosso sistema previdenciário foi construído, ele, sem dúvida, não tem cara de bomba relógio, sim, e eu não tenho a menor dúvida de que algo mais estruturante do que paramétrico do que foi feito na última reforma. A gente está falando há pouco, né? Eu me lembro lá nos meados de 17 e 18, num desses bate-papos com o jornalista, e em off eu falei assim, deixa eu só te falar uma coisa, tá? Essa aqui não é a última, e muito provavelmente a próxima é mais rápida do que a gente de fato imagina, né? A repórter me olhou com cara assustada, assim, eu falei, não, mas para pensar no que está sendo feito de fato, para aquilo que isso realmente transforma do ponto de vista estrutural, que não toca necessariamente da forma como precisa nesses aspectos de sobrevivência e de relação com o trabalho. Então acho que a gente tem um belo desafio aí pela frente, sim. Eu concordo, eu acho que é claramente insustentável a Previdência, e aí por várias razões. A primeira é que, assim, além da questão da expectativa de vida, quando a gente olha, por exemplo, a indexação que existe na Previdência no Brasil, ela é um problema enorme, né? A gente tem boa parte dos benefícios previdenciários indexados ao salário mínimo, e a regra do salário mínimo ela é matematicamente insustentável,
porque dá ganhos não só de inflação, mas também de PIB. E aí a conta não fecha, você não consegue pagar essa conta muito salgada por conta da indexação. Então tem que ser revista a indexação. E a indexação ela se soma a esse efeito que o Vitor falou da expectativa, né, da longevidade. O Brasil está passando por um processo de envelhecimento populacional enorme. Se for comparar com o processo que outros países passaram, é mais acelerado. Não é por acaso que tem um outro tema, que é importante também ligado à demografia, que é a vinculação de mínimos constitucionais de saúde e educação, que também tem essa conexão com a demografia, porque a demanda muda. A demanda demográfica ela é muito heterogênea no Brasil. Você tem estados, por exemplo, no norte, muito jovens, e no sul do Brasil, muito idosos. E aí, naturalmente, a demanda, quando o estado é muito jovem, é por mais educação e não por saúde. Então, esse fator demográfico afeta várias áreas do setor público, né? Não só a Previdência. Então, acho que por conta desses fatores, não só a expectativa de vida, a mudança demográfica, que é bastante grande e rápida no relativo, quando a gente compara o Brasil com outros países, e a vinculação também, ela cria um problema matemático bem relevante para a situação da Previdência. Eu queria perguntar, acho que para os dois também, que tipo de reforma que vocês imaginam que vocês chamam de estrutural? Porque além do envelhecimento, da conta não fechar, você tem novas relações de trabalho hoje, né? E você tem jovens não querendo ser CLT, que é a partir dali que a gente contribui para a Previdência, né? Que tipo de reforma? É tributar a renda? É tributar... fazer com que esse contribuinte que não esteja na CLT também passe a contribuir, esse trabalhador que não está na CLT passe a contribuir com a Previdência? Vou deixar essa para você primeiro, Gabriel. Eu fui sortudo aqui na escolha da primeira resposta. Tá, vamos lá. Então, o desafio pelo lado da Receita ele é mais complicado, né? Porque você tem que encontrar novas fontes de custeio numa realidade onde a relação de trabalho está mudando. Então, ela é mais desafiadora. Eu já respondo essa pelo lado da Receita, mas tem um ponto da despesa que ajuda, né, no net, né, liquidamente falando, na situação de déficit, que é na despesa, você também tem que mudar essa vinculação. Só de você alterar a vinculação e corrigir pela inflação e não mais dar o ganho real, você já dá uma contribuição bem relevante para reduzir a velocidade de crescimento desse déficit. E aí por que isso é importante? Aí voltando para a sua pergunta original da Receita. Porque aí o tamanho da receita que você precisa encontrar em outras fontes é naturalmente menor se você tem uma despesa que cresce um pouquinho menos. Então tem um vaso comunicante, né, entre a despesa e a receita. Mas respondendo a parte da receita, não vai ter muito jeito. A gente vai ter que encontrar, né, novas fontes de renda, e aí a renda como um todo, uma renda ampliada, parece ser o caminho, né? Então é menos particularizar se a renda é do trabalho ou não, mas é renda, mas a gente vai ter que caminhar, eu acho que mais para essa direção. E talvez uma forma mais horizontal, né? Olhando a renda de uma forma mais geral e não se é do trabalho, se é uma renda patrimonial. Assim, tem vários modelos, né? Aí depende muito da preferência do governo, né? Você vai querer tributar mais renda do trabalho, ou patrimônio, ou transação financeira. Então essa escolha, ela não é definitiva. Ela também é influenciada por uma régua de preferências do governo, né, da situação, que vai tentar endereçar esse assunto. Mas na minha visão, você consegue ir por um caminho que você considera uma renda lato sensu, né, mais ampla, e aí trata o conceito de renda de forma mais ampliada, ou você escolhe bases específicas de tributação. Eu quero tributar mais patrimônio, herança. E aí pode ser mais delicado politicamente. Então, eu acho que o caminho... São vários caminhos, né? Mas vai depender um pouco da régua de preferências do governo. Antes de passar para a tua posição, a sua opinião sobre isso, deixa eu só entender essa questão da tributação. Então, seriam outros tributos que passassem também a ser base de contribuição da Previdência? É exatamente isso. Pelo seguinte, a base de renda para tapar o buraco da Previdência, ela é insuficiente. Justamente por conta do que o Vitor comentou, a gente vai ter cada vez menos jovens com carteira assinada, uma outra coisa que o GRBL comentou, está mudando essa relação
contratual, né, as relações de trabalho. Então, a probabilidade de você ter cada vez menos jovens contribuindo, que é um ponto que você levantou também no início, é cada vez menor. Então é muito difícil que você tenha só essa fonte, esse vetor de renda sustentando a Previdência. E aí talvez tenha que ter dado isso, talvez você tenha que ter uma abordagem mais abrangente, que fuja um pouco da renda previdenciária em si, e incorpore outras fontes de renda para custear a Previdência. Isso tem várias implicações, né? Inclusive para o orçamento público, que ele é segmentado, né? Fiscal, orçamento fiscal e da Seguridade Social. Então, tem várias implicações de olhar de forma geral e não compartimentalizada. Mas, sim, eu acho que a gente tem que olhar para outras fontes, porque a fonte da folha, talvez ela não seja mais suficiente para tapar esse buraco. Eu insisti nisso porque, assim, quando a gente pensa nisso, e aí como eu cubro congresso há muito tempo, são mais de 25 anos ali dentro, eu já consigo pensar um pouquinho de como isso soa ali. É tipo, vai em algum momento recriar uma CPMF. Meu Deus, estou falando sério, porque aí sempre se fala e essa associação é feita diretamente, aí causa todo aquele arrepio. Então, assim, eu vou querer saber depois de vocês se vocês veem algum movimento nesse sentido, mas deixa eu te ouvir. O que eu enxergo, e tem aqui, acho que é o primeiro ponto de partida que é olhar essa relação, né, que a gente nasce num pós-pandemia diferente do trabalho, né? Então você vê que a reforma ela foi feita antes de pandemia, como ninguém discutia esse home office, né, essa questão dessa relação, apesar da geração já vir com essa discussão, né, de muito apego a um único emprego, etc. Então, essa mudança, acho que ela se acelera nesses últimos anos, tanto que boa parte do que a gente discutia dentro do mercado, como um dos caminhos de reforma mais estruturante, era também trazer, na relação da previdência privada, a participação dos planos corporativos, né, dos planos empresariais, como uma forma também de adicionar um pilar nessa soma de dinheiros que vão viabilizar uma aposentadoria futura. Então você tem a camada assistencialista, que eu acho que ela é hiper relevante, precisa constar de qualquer modelo de aposentadoria pública. E quando você começa a adicionar alternativas, né, o setor privado como também uma alavanca, né, que com outros benefícios de retenção, né, o funcionário quando olha aquele benefício futuro de estar recebendo uma contrapartida da empresa junto com a dele. Então eu acho que aqui também tem um aspecto da transferência da responsabilidade do tema para o consumidor final, seja ele um empregador ou um próprio empregado, né? Então a gente, enfim, eu estou no mercado há quase 30 anos, é sempre uma discussão de falar de cultura de poupança, de cultura de investimento e de longo prazo ainda mais grave ainda. Mas não tem como você fugir da conscientização de que um pedaço do que se discute de previdência, ele vai recair para o próprio contribuinte do dinheiro do bolso mesmo. Assim, como é que eu discuto no ambiente familiar, orçamentário, qualquer que seja a conversa, de que tem uma parte dessa responsabilidade que é transferida para o próprio contribuinte. Acho que não colocar um pedaço dessa responsabilidade da segurança, da aposentadoria, da sobrevivência em padrões anteriores em momento de trabalho para o contribuinte, eu acho que é inevitável. Acho que a gente não consegue fugir disso. Fazer até uma observação aqui, antes que alguém venha e diga aqui embaixo, Rosângela, como assim? CPMF não tinha a ver com a Previdência. Não era, mas era aquele imposto que sempre se fala em algo social e se remete ali à saúde, era o CPMF, aí vai ficando permanente. E toda vez que se fala em alguma coisa para compor novamente algo que tem esse caráter, mas lá no Congresso, é a primeira coisa que surge, né? A primeira coisa que surge. Vocês levantaram 2 pontos aqui. Para ir tentando ajustar essa conta, para tentar dar alguma sustentabilidade à Previdência. Uma foi desvincular a questão do reajuste do mínimo, ou seja, reajustar a Previdência, os benefícios previdenciários de outra forma, e o outro seria ter uma outra tributação que também compusesse esse caixa da Previdência. A possibilidade de aumentar novamente essa margem de idade e tempo para aposentadoria, e até mesmo pensar na hipótese de ter um percentual maior de contribuição. Qual seria o impacto real disso? Eu vou falar com a mesma sensação que eu tive na última reforma, que é o que a gente chamou de reforma paramétrica, que ela pega esses aspectos, né, os parâmetros da aposentadoria e ele alonga, mas eles não resolvem no ponto de partida e por isso eles têm sempre prazo de validade. Então a minha sensação
Primeiro, em nenhuma situação vai se aprovar um aumento de 10 anos de contribuição, você vai discutir avanços menores, aumento de percentuais, lembrando todo o desafio político de aprovação de uma reforma dessa magnitude. Então, qualquer mexida, nova mudança, do ponto de vista paramétrico, ele vai ter um novo respiro, é um suspiro que traz aquela folga primária, mas que no tempo a gente vai estar numa mesa aqui discutindo o que faz agora de novo. Eu diria que adicional a isso tem uma outra questão, que é você rever a própria idade, né? Não tem como também manter a idade congelada. Até em função do próprio ganho, né, e elevação da expectativa de vida, você precisa fazer uma readequação da idade mínima. Então isso vai ter que ser rediscutido, a idade mínima vai ter que ser elevada. Então acho que são vários parafusos que você aperta ali para tentar mitigar esse efeito deficitário da Previdência, que passa pelo aumento da idade mínima, passa por uma revisão do tamanho da contribuição, passa pela desindexação, né, como é que o benefício é corrigido. Tudo isso, você tem vários comunicantes. Isso tudo vai afetar o tamanho do aumento que você precisa de receita para tapar esse buraco do déficit. Então, acho que são vários pratinhos que você precisa equilibrar para tentar minimizar o buraco previdenciário. Gerbeli, a gente pode puxar aquele gráfico que você fez? O Gerbeli fez uma reportagem sobre isso. Em tempo, gente, vou colocar aí na descrição também do vídeo hoje várias reportagens que o Gerbeli fez sobre essa situação previdenciária. Todos os links estão aí abaixo. Mas vamos olhar isso aqui, até para a gente ter essa base bem real do que a gente está falando. Quem está acompanhando a gente só por áudio, é um gráfico sobre a pressão da Previdência, mostrando o seguinte, que benefícios vão representar quase metade das despesas obrigatórias nos próximos anos. Então, a gente tem ali, olha, por exemplo, o gráfico vai de 2026 até 2029. Para 2026, a projeção feita ali pelo governo, pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, é de que a despesa obrigatória em 2026 é de 2,3 trilhões. E o benefício previdenciário já vai estar somando 1,13. Quando a gente pula para 2029, né, o gráfico está 2027, 28, 29, vamos direto para os 29. Então, ele sai de 2,38 para 2,83 trilhões. E a questão também do benefício previdenciário também subindo de 1,13 para 1,37. Esse gráfico vem trazendo ano a ano, 26, 27, 28, 29, então só dando uma descrição aqui para quem estiver acompanhando a gente no carro, em algum movimento só com áudio. Eu queria ver o que vocês destacam aí como o mais gritante e como é que porque a gente vê que realmente a proporção vai esmagando no final das contas esse sistema, né? Tirando qualquer hipótese de sustentabilidade. Então, eu acho que a situação é até pior, porque essas projeções são do Ministério do Planejamento, né? Então, as premissas aí em relação à quantidade de crescimento vegetativo dos benefícios possivelmente está otimista. Então, a gente deve ter um crescimento de benefício previdenciário até maior do que essa daí. E aí, volta naquele ponto que a gente comentou anteriormente, assim, você tem uma regra de indexação que é claramente insustentável, né, para corrigir os benefícios da Previdência. Tem que ser revisto. Só para dar uma ideia, a cada R$1 de aumento do salário mínimo, a despesa do governo aumenta 400 milhões de reais por conta da indexação. E boa parte disso é por conta da Previdência, da indexação uma regra de correção, né, de indexação da Previdência. Então, tem que rever a regra de indexação. Mas aí, juntando com a despesa obrigatória, que também cresce muito, assim, onde tem mato alto no orçamento público é na despesa, né? A gente precisa fazer uma revisão de gasto para ontem. Tem muita gordura, tem muito espaço para você reduzir de despesa. Infelizmente, essa agenda avançou muito pouco e ela passa pela Previdência, mas ela vai além. Ela toca, inclusive, em várias políticas sociais, porque a política social no Brasil é super ineficiente, né? Você tem várias políticas sociais que são tocadas de forma descentralizada, tem uma sobreposição enorme. Você tem casos de beneficiários que recebem 2, 3, 4 benefícios diferentes, o mesmo beneficiário. Então você gasta muito e o resultado é ruim, né? Você tem pouco resultado. Então
a gente passa pela Previdência, mas tem uma revisão geral de gasto que precisa ser feito, que vai além da Previdência em si, né? Passa pela assistência e outras políticas sociais. O próprio governo fala em colapso, né? Em 2027, 2027. Né? Se não estou enganado. E veja que a gente discutiu a última reforma aprovada em 2019, entre 18 e 19, então a gente já está falando de 7 anos, né? Eu não tenho projeção de 7 anos aqui. Então você imagina que entre ajustes de parametrização de projeção, que eu também concordo que pode ser pior do que está aqui, se você alongar isso de hoje para mais 7 anos para frente, certamente vai haver um cenário mais grave. E eu concordo essa questão dos outros aspectos que a gente fala, né, da geração de renda, por isso que do ser estruturante, né, quando a gente fala do grande bloco assistencialista que a Previdência tem que ter, a pública tem que ter, o que já existe que acaba sendo sobreposta e cumulativa, né, e que nesse caminho descentralizado você não consegue ter uma visão talvez mais ampla de fato, né, de quem está compondo nessa geração de renda o mesmo propósito na sua origem, né? Então, e de novo, vai ser sempre um desafio político gigantesco, porque, né, esses mandatos curtos, enfim, as discussões de curtíssimo prazo volta para, por exemplo, vou fazer uma aprovação paramétrica, porque eu resolvo um pedaço do problema de curto prazo e deixo o desafio para quem vier depois. Isso é grave. Eu queria até perguntar como é que se sensibiliza a população, então, para uma nova reforma, para mudanças, porque a gente viu pela última que foi um longo debate até ser aprovada em 19, né? Como é que se sensibiliza, então, quando o sujeito abre o jornal, vê super salários no judiciário, ele fala, eu vou ter que trabalhar mais tempo. Como é que você organiza esse discurso, mostra a importância, então, de fazer uma reforma? Eu vou pegar essa primeiro, tem esse desafio, né, de que boa parte, ou pelo menos uma parte importante da solução do problema está na controle da despesa. Né? E quando você devolve a população enxergando que tem um problema de despesa não sendo gerenciado da forma como a gente imagina que deveria, e a gente transfere a responsabilidade na parte da originação da receita, seja pela conscientização de que ele agora é parte do problema, isso amplia ainda mais os desafios, né? Acho que esse papel da discussão cultural, e vamos lembrar, né, que a gente tem talvez a primeira geração que está gerando de fato renda e acumulando patrimônio, pensar aqui nos jovens de 25, 30 anos, é a primeira geração que não viveu hiperinflação, porque o Plano Real tem isso, tem um pouco mais de 30 anos. Né? Então, falar de longo prazo para quem viveu hiperinflação é sempre, é o mês que vem. Né? Falar de longo prazo para uma geração que vive com projeção de IPCA 5%, 7% ainda é saudável, né? Dá para você discutir longo prazo. Então, eu acho que tem um pedaço aqui de oportunidade de conversa cultural. Então, meus filhos hoje têm educação financeira como matéria da grade escolar. Então, o falar sobre poupança no geral, no sentido de guardar dinheiro, né? Acho que isso é inevitável para que, mesmo com cara de um pouco de transferência de responsabilidade, para que a população entenda que ela é parte do problema por si só e que o guardar dinheiro, ou poupança de longo prazo, com também uma parte responsável para esse pós-momento de trabalho, o que quer que seja que a gente diga que seja trabalho para daqui a 30 anos, é parte do problema, tem que ser conversado. Outro dia eu estava com meu filho, a gente falou de bet há pouco tempo atrás, né? Não sei porque surgiu o assunto, ele falou assim, você já foi em cassino? Né? Meu filho me perguntou, eu falei assim, já. Né? Mas você perdeu dinheiro? Eu falei, claro, né? Jogo de azar, né? No Brasil não pode, né? Eu falei assim, não, no Brasil é proibido. Ele falou, mas tem bet, né? E se você começa a olhar a quantidade de inserção de tema, de propaganda para esse tipo de consumo versus o que você tem para a poupança de longo prazo, é uma injustiça tremenda. O montante que se tem circulando nesse ambiente de aposta é de bilhões, né? Então, você vê que a população ela acaba sendo incitada e provocada num ambiente que não gera poupança, que não gera... Mas são valores astronômicos, assim, né? Então, até que ponto, nessa discussão de cultura, o meu filho, que tem 14 anos, fica vivendo e sendo provocado por uma discussão de bet, de aposta, versus uma preocupação de longo prazo de que ele tem que poupar para o futuro dele próprio, né? Então, acho que tem uma lição de casa enorme aqui, seja de imprensa, de mercado, de governo,
para essa conversa sobre poupança e investimento. Eu posso complementar um pouco, tentando responder um pouco da pergunta do Gerberi, assim, eu acho que para essa agenda ter sucesso, você certamente tem que combater benefícios imorais, como os benefícios, né, que tem no judiciário, principalmente. A gente sabe que o teto constitucional do setor público não é respeitado, né, tem um monte de penduricalho que só aumenta. Então tem um problema grave em cumprir o que está na Constituição, que é cumprir o teto remuneratório do serviço público. O judiciário que deveria observar, não observa, pelo contrário, é onde está a maior fonte de problema. Não é só no judiciário, também tem no legislativo, tem no executivo. Então acho que para tocar essa agenda pelo lado da despesa, que tem um espaço enorme, você também vai ter que tocar em agendas que podem até não entregar uma economia tão grande para o orçamento, né, público, para a virada fiscal que a gente precisa fazer, mas que são importantes para você ganhar a população no sentido de que você está fazendo o correto, né? Então, combater esses privilégios, que de fato são privilégios, essa imoralidade, eu acho que é a condição necessária. E além disso, o Estado tem que ser mais inteligente, né? O Estado no Brasil, ele é muito analógico, é muito pouco competente. Só para dar uma ideia, a gente tem uma concessão irregular de benefícios que custa uma fortuna. No governo Temer, por exemplo, onde foi feito um pente fino, onde foi feito um pente fino de verdade. O governo atual chegou a anunciar um pente fino, mas infelizmente não consegue entregar concretamente nenhuma economia. No governo Temer foi feito um pente fino numa rubrica que pouco aparece, a gente nem comentou dela aqui, que é o auxílio-doença. E sabe quanto é que foi economizado em 12 meses? 18 bilhões de reais. Bilhões de reais. Numa rubrica que mal aparece no orçamento público, de tão, entre aspas, pequena que ela é. Então, assim, tem muita ineficiência no orçamento público, por isso que tem um espaço enorme para avançar pelo lado da despesa. E como a gente falou, tem vários benefícios que são concedidos de forma irregular. Você não tem um Big Data, um banco de dados que cruza por CPF os benefícios que são concedidos, e esse é um prato cheio para fraude, né? Então tem máfias que ficam fraudando concessão de benefícios. Então assim, para ontem, é urgente, imperativo você ter um Big Data que cruze por CPF o que de fato é concedido, e aí todas as políticas que são concedidas, para você coibir essa transferência de renda fraudulenta, irregular, e inclusive pensar num desenho melhor, que às vezes não é fraude, às vezes é um problema de desenho mal feito da política pública mesmo. Então acho que tem que avançar nesse sentido, e aí para você chegar na contribuição, né, lá no final da linha da população, eu acho que inequivocamente você vai ter que tocar nessa parte de combater privilégio, ainda que no relativo não vai te dar muita economia, mas é a forma de você ganhar credibilidade e conseguir fazer lá na frente uma reforma na Previdência e falar, olha, eu preciso que você contribua mais, preciso aumentar a idade mínima, preciso mudar o indexador. Para você conseguir fazer isso politicamente, senão a gente vai ter que certamente combater os privilégios, que são muitos e concentrados no judiciário. E aí eu até vou complementar, né? Porque é bem no que o Gerberi puxa, assim, como fazer esse convencimento. A gente citou a situação do judiciário. Dentro do judiciário, pensando em aposentadoria, ainda tem a questão da aposentadoria compulsória, né? Então, assim, que é mais um problema. Aí a gente pensa em aposentadoria para além do sistema, mas aí vai para a conta pública, que é a questão, por exemplo, de pensão vitalícia na parte dos militares. Tudo isso está lá estourando nos trilhões brasileiros do orçamento, né? Das despesas. Não tem como convencer a população, aperta no teu bolso, fica você com risco de não ter aposentadoria, mas o resto tendo essa... Tem que dar o exemplo, né? Tem que fazer o correto de cima, né? Para depois cobrar que a população dê a sua cota de sacrifício. Eu vou trazer sempre esses pontos que vocês estão colocando sobre a possibilidade, o que é que poderia apontar algum caminho sustentável para a Previdência. Vocês deram algumas possibilidades. E qual é a avaliação de vocês em relação a, por exemplo, o sistema de capitalização?
Porque aí você muda completamente a visão do que é esse sistema atual, né? De quem está hoje trabalhando, contribuir para quem vai receber, mas não necessariamente ter a certeza lá na frente, né? Porque é um sistema altruísta, digamos assim, o que deveria ser baseado nesse altruísmo. Capitalização seria um caminho para essa sustentabilidade? Ele é um caminho custoso, né? A transição de modelos ela é muito custosa, né? Porque a forma como o sistema está amparado hoje tem parte dessa dependência de contribuintes versus aqueles que recebem, né? Então, você fazer essa virada de chave para um modelo que já nasça no instante zero puro capitalização, você vai tirar do sistema dos contribuintes a renda de quem já está recebendo. Então, por isso que todos os estudos que passam pelo modelo de capitalização, o custo da transição é sempre muito pesado, né? Porque você está garantindo na contribuição dos atuais quem já recebe. Então, qualquer novo que saia do sistema, porque ele vai fazer parte do modelo de capitalização, ele deixa de compor essa relação. Então, do ponto de vista financeiro, né, da lógica financeira, é um modelo que parece ser mais sustentável, tanto que a gente que está no ambiente vira e mexe e vê lá as comparações. Você contribui com tanto para o INSS, faça a conta. Se você colocar essa mesma parcela por 30 anos em qualquer produto de previdência privada, você vai receber uma renda de tanto. Então é inevitável que isso surja, mas o custo de transição, por isso que talvez a combinação desses vários pratinhos, vários botões que a gente está discutindo aqui, né, que precisam ser mexidos, essa enormidade do lado da despesa, que dá exemplo e resolve uma parte importante, versus como é que a gente lida com mudança de modelo de trabalho e fonte de receita para esse modelo. Pode ser que nessa combinação você consiga encaixar um modelo de transição que saia desse modelo de repartição simples, de bolsão de dinheiro, né, sem estar nominado ao contribuinte, para um modelo de capitalização que fica mais transparente a relação entre o que você contribui e o que você recebe depois. Eu concordo, eu acho que o futuro é caminhar para um modelo de capitalização. Tem esse desafio que é a transição, que é super custosa, mas acho que no fundo assim, tem um debate que é qual que é o Estado que a gente quer, porque assim, o Estado ele tem limites, né? Ele não consegue bancar todos os desejos da sociedade, então assim, tem que eleger prioridades. Não dá para o Estado bancar previdência, saúde universal, educação, né? Educação em tempo integral, e vários outros benefícios assistenciais, e mais fazer investimento em infraestrutura e por aí vai. Então, assim, existe uma restrição orçamentária, a gente tem que definir prioridades. Então, tem que escolher qual é o tamanho do Estado que a gente quer. Eu acho que isso influencia esse debate sobre o regime previdenciário, né? Porque o dinheiro é um só, né? O pote de dinheiro é um só. Então, o Estado precisa definir aonde que ele de fato precisa atuar, porque isso define o tamanho do gasto e, consequentemente, o tamanho do déficit, né? Então, acho que uma parte do debate passa também por essa escolha sobre o tamanho do Estado e a eficiência do Estado que a gente tem. Hoje a gente tem um Estado muito grande. A nossa carga tributária hoje, para dar uma ideia, assim, é uns 36% do PIB. O Estado gasta 46% do PIB. Se o nosso déficit nominal está em torno de 10% do PIB. Então, se a gente tem uma carga tributária de 36% do PIB, a gente tem um déficit nominal de 9% com 10% do PIB, e o Estado gasta 46% do PIB. É um Estado que gasta muito mais do que ele arrecada, ele já arrecada muito. Então, assim, tem que ter um debate sobre o tamanho do Estado. Ele é pesado, mega ineficiente, então tem que ser revisto. Eu acho que é um debate que politicamente é sensível, né, difícil, mas claramente não dá para ter um Estado desse tamanho e tão ineficiente como a gente tem no Brasil hoje. E a gente não escapa desse debate da Previdência no próximo mandato, vocês acham? É uma coisa que já, seja qual for o governo, reeleito, um governo de oposição, tem que endereçar essa questão ou a gente tem tempo para isso? Boa pergunta, Giabelli, porque assim, tem tanto desafio, tem tanto problema, tanto esqueleto acumulado para resolver em 27. Eu acho que em 27 a gente vai ter uma recessão enorme no Brasil, né, porque tem tanta coisa acumulada para resolver, que a minha dúvida é, a gente deveria ter esse debate da Previdência, mas não sei se vai ter tempo e capital político para ser feito esse debate, porque
Em 27, uma parte dos precatórios que são pagos hoje por fora do limite de despesa vão para dentro do limite de despesa, isso estoura o arcabouço fiscal, que é ruim, né? Eu sou um crítico do arcabouço desde a proposta, antes dele ser aprovado. Ele não é sólido, não é crível, é uma jabuticaba que a gente criou, não existe nada comparável com esse arcabouço no resto do mundo. Então esse arcabouço já não fica em pé para a gestão do governo, como a gente comentou aqui em 27, a despesa discricionária sem ex-emendas, né, já é negativo, e a gente está vendo que 25 já não fecha a conta, né? Então acho que tem uma dificuldade que é presente e é futura. Então acredito que isso vai ter que ser revisto no futuro, mas eu tenho dúvidas se vai ter tempo hábil, porque tem precatório, tem que rediscutir indexação de saúde e educação, tem que rediscutir a indexação do salário mínimo, tem que fazer uma reforma administrativa para acabar com esses privilégios e reestruturar cargos e salários no serviço público. Tem tanta coisa para fazer que eu tenho dúvidas se o próximo governo vai ter força política, capital político e tempo para fazendo tudo isso, mais uma rediscussão da Previdência. E dependendo do governo, você vai querer fazer também. Esse é o ponto. Né? Questão de agenda, de preocupação e também de prioridade, né? Se você pensar no que vai ser agenda pré-eleição, esse não é o assunto que se transita em momentos pré-eleição, porque ele é muito danoso do ponto de vista de imagem para a população. Então, essa não é uma agenda de agora, é uma agenda de pós-eleição, querendo ou não, mesmo sendo urgente. A urgência é fato, mas essa questão, né, das escolhas, com tanta coisa para fazer, tanta preocupação já instalada com algo que, do ponto de vista de imagem para o governo, é muito danoso, é muito desgastante, eu acho que não está nessa agenda agora, sem dúvida nenhuma. Né? O que é um risco para 27 para frente, assim, né? Sem dúvida. Ou deixa a bomba estourar no colo de outro. Que é um risco. Também. Porque essas visões, né, das transições de governo muito curtas, né? A gente está discutindo um problema previdenciário, como a gente já trouxe aqui, né? A última reforma foi 18, 19, passou-se 6, 7 anos, a gente já está discutindo a próxima sobre que cenário político. E é muito pouco tempo, né? De uma reforma para outra, para você já dizer... Porque, assim, é isso. Como vocês dois já observaram aqui, quando estava sendo discutido lá atrás, já se mostrava. É insustentável. Isso, tá colocando, tipo, coloca um band-aid em um lugar que precisaria de uma cirurgia, né? Enfim, de muitos pontos. Eu queria aproveitar também para perguntar do salário mínimo, né, que é da desindexação, que acho que é um outro tema que é bem sensível, mas que pode ter um impacto na Previdência. Assim. A gente, também repetindo a mesma pergunta, esse debate não escapa do próximo governo, de desindexar o salário mínimo da Previdência? Eu entendo que não. É inevitável, não tem como manter a regra atual, é inviável matematicamente. Qualquer regra fiscal que você coloque, que você propõe, né, é impossível ficar de pé se você não rediscutir a regra do salário mínimo. Acho que vai ter que ser revisto necessariamente no próximo governo. E assim, o Brasil perdeu a opcionalidade de empurrar os problemas para frente, né? A gente não tem mais atalho, né? Eu acho que a gente está chegando num momento em que, assim, o Brasil amadurece de verdade, tem que entrar um adulto na sala e realmente falar, dar real, né? Falar concretamente dos problemas. Não tem mais atalho, gente. Tem um buraco previdenciário que só vai aumentar. Tem um problema enorme na gestão de políticas sociais. Na parte de saúde e educação, a gente tem dinheiro aberto, não falta recurso. O problema é que a incompetência do Estado em executar as políticas públicas, a carga tributária já é altíssima. Então, assim, não dá mais para fugir do problema. Assim. Tem que ter uma gestão profissional, competente, racional da coisa pública. Não dá mais para fugir. E a gente chegou, diferente do passado, que a carga tributária era baixa, você conseguia ir empurrando com a barriga e promovendo pequenos aumentos de carga tributária. Não dá mais para fazer isso, porque você tem 36% de carga tributária, você tem um déficit nominal, né, de 10%, o Estado gasta 10 pontos a mais do que arrecada. Simplesmente não dá mais para empurrar. Você tem que falar a verdade e tentar resolver os problemas de frente. Eu acho que não tem mais espaço para atalhos.
Eu sou uma pessoa que vai falando, eu fico tudo vou vendo imagem, né? Eu vendo imagem. Sabe que você foi falando, não tem mais. O Brasil perdeu a oportunidade de empurrar para frente. E eu fiquei processando isso aí, imaginando a cena, tá, gente? Assim, empurrando. Você tá numa beira de precipício. Vai empurrando para frente, vai ter um limite. Até o empurrar para frente tem um limite. Aí a gente tá muito nessa beirinha. Empurrou, já era. Soa trágico, mas no fundo é um pouco disso mesmo, né? E acho que além do adulto competente, tem que ter o adulto com coragem, né? Com menos interesses de curtíssimo prazo, de estar preocupado se daqui a 4 anos vai ser reeleito, ou o Congresso com questões menores nas particularidades que é o convívio deles no dia a dia, né? Porque se você vai discutir um problema de estrutura de educação, você vai resolver a educação em 30 anos, porque 20 anos, para você ter uma formação completa, né? De pré-escola, ensino médio, faculdade, né? Ou seja, não dá para você discutir um problema de educação achando que vai resolver na ponta fim, né? Que é, cotas resolve o problema da educação. Não resolve, né? Porque você tem um problema na origem. E uma discussão de previdenciária é a mesma coisa, não é um problema que você resolve no parâmetro ali no ajuste fino, né? Você tem que ter uma mudança que é em todas as pontas, né? Você tem várias, dos privilégios, a gestão eficiente de despesa, a tamanho de Estado, a prioridade de onde vai recurso, a envolvimento, né, do setor privado, onde se transfere, né, entre empresas e contribuinte. Então, é um pacote inteiro. Jogar mais uma questão aí nesse ponto de não ter novos contribuintes. As gerações que estão vindo, e já desde a geração passada, estão tendo nascem muito menos filhos, né? Tem bem menos filhos. Então, isso vai também mudar. É o envelhecimento ganhando outras proporções. Envelhecimento, gerações que estão atualmente no mercado de trabalho que não querem esse vínculo empregatício, não é que não querem, mas muitos não querem e contribuem menos, e menos gente nascendo, consequentemente isso enforcando. A gente não tinha feito essa abordagem ainda de que são gerações que têm menos filhos, e isso vai também estourar para frente. A forma da gente discutir essa questão de taxa de natalidade é interessante, né? A gente acho que a última que eu vi era 1,6, 1,7, então são 2 indivíduos gerando menos de 2. Né? Porque se um casal tem um filho e meio, né? Você tem 2 gerando menos de 2, ou seja, é um cenário de queda de população. E naturalmente de envelhecimento, mesmo que não se sobreviva a mais. Né? Porque a troca já não é na mesma proporção, ponto. Você já está jogando, né? Está nascendo menos do que aqueles 2 que em algum momento vão morrer, deixaram. Com o envelhecimento, isso acelera ainda mais, só potencializa. Então, ela é uma questão natural que, óbvio, toca na questão do emprego. Então, a gente fala assim, o tempo mínimo de contribuição de 30 anos, 40 anos. Né? Então, a pessoa que começa a contribuir com 20 anos vai parar de contribuir aos 60. Mas ela vai viver até quando deixando de contribuir para só receber. Então, você discute uma pessoa que contribuiu 30 aos 60, vai viver mais 30, 40, provavelmente. Né? A gente falar de conhecidos que de fato tem pessoas com 95 anos na família, quase 100 anos. Está virando muito mais comum. Na minha brincadeira, quando tinha dado meu filho, eu falava, nossa, minha bisavó tem 88. Eu contava isso na escola, todo mundo falava, eu quero conhecer. Né? O avô não estou nem bisavô, né? O avô dos meus filhos já tem 84, super ativo. A bisavó morreu com 95. Então, estou falando de uma geração, uma diferença já de 10 anos rápido, assim, fácil. Né? Então, como é que meu filho vai estar tendo essa conversa daqui 10, 20 anos? Então, por isso que o alarme, quando você coloca os gráficos projetados de uma forma mais conservadora, ele pode, sem dúvida nenhuma, ser muito mais perigoso e que traz uma urgência de reforma muito mais dolorosa e muito mais urgente. Eu acho que vai ser muito mais doloroso, porque se a gente for pegar, por exemplo, as projeções populacionais do IBGE, o IBGE infelizmente demora para atualizar a projeção demográfica, e ela é otimista. Né? Se a gente olhar pegar o registro de nascimentos e óbitos nos cartórios, ele mostra uma queda, uma piora da taxa de natalidade muito maior do que o IBGE assume nas projeções populacionais. Então a gente já está envelhecendo mais rápido do que as projeções populacionais que o IBGE solta sugerem. E isso tem várias implicações. O buraco da Previdência vai ser maior, vai ser mais difícil de tapar.
E o problema fiscal como um todo, ele fica mais urgente, né? Porque você tem cada vez... esse problema é cada vez mais imediato e mais grave do que parece nas projeções oficiais, como o gráfico que o Jarbeli trouxe, que vocês colocaram, que tinha o crescimento da despesa obrigatória, o crescimento da despesa com previdência, na ótica do Ministério do Planejamento. A tendência também é ser ser pior do que aquilo. Então, assim, juntando tudo, me parece que a gente tem um problema grande. Sei que pode parecer meio catastrofista, mas assim, acho que é a realidade. Como o governo ele demora para soltar algumas projeções e quando solta tem premissas muitas vezes otimistas, a gente tem isso nas projeções do Ministério do Planejamento, na atualização populacional do IBGE. O problema ali é maior do que parece. E é por isso que é importante que a gente tenha alguém com coragem, com disposição de falar a verdade, porque quem paga essa conta vai ser a sociedade. O Estado não gera riqueza nenhuma, né? O Estado, existe o dinheiro dos pagadores de impostos, não existe o dinheiro do Estado. Então quem paga essa conta somos nós, é o setor privado. Então quem vai pagar essa conta é a sociedade, não é o Estado, o governo. A obrigação do governo é tentar ser o mais eficiente possível. E a gente viu que tem um espaço enorme para o governo ser menos incompetente, né? Porque a incompetência ela é grande em várias áreas, né? A gente falou aqui de políticas sociais que têm uma duplicidade enorme, deu exemplo dos 18 bilhões que foram economizados num pente fino, numa rubrica que mal aparece no orçamento público. Você tem políticas públicas super mal desenhadas, com o incentivo de contribuir para a Previdência, para se aposentar por idade, se você pode pegar um BPC, um benefício assistencial, sem contribuir. Então você tem um monte de distorção hoje nas políticas públicas que tem que ser revistas. Alguém tem que ter coragem de falar isso para a sociedade, que é quem paga a conta. Você pode pagar a conta como consumidor, com uma carga tributária maior diretamente sobre renda, sobre consumo, ou você pode pagar como contribuinte, né? Ou você vai pagar essa conta de qualquer maneira, como consumidor ou como contribuinte. Alguém tem que, de forma didática, né? Ele tem um trabalho de comunicação que os agentes políticos são melhores do que a gente, né, do que os economistas para explicar, mas alguém tem que ter essa capacidade de comunicação para explicar que é um problema que tem que ser resolvido, que quem vai pagar a conta somos nós mesmos. O que a gente escuta é que o Brasil ficou velho antes de ficar rico, né? Eu queria saber se a gente é um caso único no mundo ou se a gente consegue se inspirar em algum país assim para resolver essa equação da Previdência. É mais um ponto trágico na nossa conversa. Eu acho que a gente entrou nesse ritmo de envelhecimento que acho que a Europa passou já algumas décadas atrás, mas é o ponto que o Gabriel comentou nisso, de forma muito mais acelerada, por N razões, desde medicina, enfim. Então acho que a gente começou a entrar nesse modelo de sobrevivência mais alongada num período em que isso já está muito acelerado. Então talvez a dificuldade de enriquecer nesse período tenha sido agravada por essa questão, porque o envelhecimento foi muito mais rápido do que a chance de se tornar rico, e os desafios de se tornar rico, não vou também voltar aqui, porque a gente vem de uma sequência também de discussões aqui sobre... Estou tentando resgatar, eu acho que pelo menos de América Latina, né, o Chile tentou ser um primeiro país que fizesse uma reforma um pouco mais estrutural, que, enfim, teve falhas no modelo. Ele serviu de inspiração durante alguns anos, né, como sendo, puxa, acho que aqui tem um caminho. Não sei se dá para chamar o Chile de um país rico e muito organizado, dado o que tá hoje, assim, mas nesse cenário, para quem já está na beira do precipício, né, com esse cenário, eu não consigo pensar em alguém que tenha passado exatamente por esse modelo sem que algo mais contundente tenha sido feito. Também não consigo lembrar de nenhum país assim de cabeça, mas de fato a gente ficou velho antes de ficar rico. Mas assim, esse tema da armadilha da renda média, né, que o Brasil está preso nessa armadilha de renda média há bastante tempo. O Brasil é caso clássico, né? Todo mundo estuda o Brasil, como que o país não conseguiu sair da armadilha, né? A gente está desde a década de 60 preso na armadilha da renda média, não consegue sair, e a gente é case global
de como é que a gente é tão competente que não consegue sair dessa armadilha de pobreza. Como diz o Marco de Lisboa, trabalho de profissional, né? Então a gente é muito bom em fazer políticas ruins. Então, assim, a gente sabe o caminho, né? Tecnicamente, tem dezenas de papers publicados aí pelo Banco Mundial, pela FMI, pesquisadores do MIT, mostrando qual que é o caminho para sair dessa armadilha. Qual que é a dificuldade, né? A restrição é política. Porque tecnicamente o que tem que ser feito, a gente falou de várias coisas aqui, passa pelo fiscal, né? O fiscal é um meio, não é um fim em si mesmo, mas passa pelo fiscal. Você precisa da decisão política. O ator político, o agente político tem que ter disposição para fazer isso. Então, se não tiver algum agente político capaz de tocar essa agenda, não vai funcionar, porque as reformas precisam da política para serem implementadas. E aí, aproveitando, gente, deixando também aí na nossa descrição do programa, a gente fez um programa aqui, um videocast, exclusivamente sobre essa armadilha da renda média no Brasil. Então, foi uma discussão super rica, fazendo um trocadilho aí, não, a ideia não era fazer um trocadilho, mas é que realmente foi uma discussão muito rica, e também vamos deixar o link das reportagens do Gerbelli sobre essa armadilha da renda média, porque é algo que a gente precisa também, a discussão é tudo junto, né? Não tem como não discutir as coisas isoladamente, e talvez sejam esses os principais pontos que vocês estão trazendo aqui desde o começo. Enquanto discutir tudo isoladamente, o resultado final não vai dar sustentabilidade, seja a sustentabilidade nas contas públicas de uma forma geral, seja a sustentabilidade na questão previdenciária. A gente já está caminhando aqui para o finzinho, queria passar para mais uma pergunta do Gerbelli e já encaminho para que vocês façam as considerações finais, dos pontos que vocês querem ressaltar também, Gerbelli. A gente está falando, acho que muito num sistema que vai ser muito individual, né? Das pessoas se preocuparem, das pessoas pouparem mais de forma privada, ou que o governo vai, de alguma forma, subir o sarrafo para uma aposentadoria pública, né? Queria saber como é que se trata essa educação financeira, que no fundo é a base disso num país tão desigual, né? A gente tem uma juventude que é de elite, que consegue ter acesso a isso muito cedo, mas a gente tem uma infinidade de crianças ali que mais ou menos tem o português e a matemática dentro de sala de aula. Como é que se resolve isso e faz essa equação no Brasil? Essa talvez seja uma daquelas perguntas de 1 milhão, mas de fato acho que largar do lado da educação de fato, né, para que esse jovem ele já receba esse tipo de orientação e conteúdo que fale sobre benefício de poupança, né, a relação com o dinheiro, a relação com o consumo consciente, essa parte de finanças comportamentais. Acho que isso tem que, em algum momento, que a gente está falando da parte previdenciária, mas que vai tocar quando a gente fala de cultura e educação, né, em algum momento, qualquer discussão de reforma de modelo de educação no país tem que passar por incluir esse tipo de assunto na escola desde cedo. Comentei, meus filhos no colégio, já, né, não vou me recordar aqui, acho que desde os 8 anos meus filhos têm alguma coisa sobre educação financeira, por mais sutil que ela seja, ela já começa a plantar algumas mensagens que em algum momento, no início de vida adulta, início de poupança, isso vai trazer, bom, acho que eu tenho um pedaço aqui de responsabilidade para fazer desde cedo. A gente fala muito de finanças, né? Comece antes, comece o quanto antes, né? Save more tomorrow, que tem a frase assim, não consegue guardar muito, guarda o que cabe, amanhã se aumenta, né? Então tem todo uma estratégia quando a gente fala do ponto de vista de cultura, que você também não é entre governos que você vai discutir mudança de cultura e comportamento com relação a finanças, né? Então acho que tem um aspecto da educação, isso acaba voltando para dentro de casa, né? Incentivar as famílias para que se discuta sobre o assunto. Então acho que tem o papel do próprio mercado securitário, seja em quem distribui, seja quem faça a gestão. Acho que isso é uma responsabilidade geral, a imprensa, o próprio governo, né, de incentivar para que o tema faça parte do dia a dia da população. Eu acho que sim, eu concordo. Acho que tem uma diferença de abordagem para o público de mais alta renda e de menor renda. Para mais alta renda, acho que é isso, é tentar se educar mesmo. A responsabilidade é individual, né? O Estado não vai nos salvar. Né? As pessoas têm que entender que ou assumem o manche, se continuar passivo, essa passividade não vai resolver o nosso problema. Então acho que para renda alta, acho que tem a questão de educação financeira, que acho que está melhorando muito desde a reforma da Previdência, que foi aprovada em 2019. Acho que
melhorou bastante essa questão de conscientização, a importância de você ter uma previdência privada, mas é para um público, né, de média, alta renda. Acho que para a turma mais de baixa renda, né, na base da pirâmide, é uma outra abordagem. E aí vou ter que de novo falar do papel do Estado, né? A melhor forma de você ter mobilidade social, entregar mobilidade social para essas pessoas, é o Estado ser minimamente competente na educação, por exemplo. Então, a gente vai ter que falar de novo do papel do Estado na educação. Como a educação é de baixa qualidade no Brasil, e é um problema tripartite, né, no governo federal, de estados e municípios, os três são incompetentes na gestão de política educacional e várias outras de saúde também. Não tem articulação, não falta dinheiro, falta capacidade mesmo de execução, qualidade de execução. Se você não tiver isso, você não consegue fazer com que esse cidadão ele se atente. Se o cara não tem o que comer, a previdência jamais será um problema de primeira ordem para ele. Jamais. Ele tem várias outras prioridades antes para se preocupar do que com a previdência. Então, por isso que eu vou ter que retomar aquele ponto de qual que é que Estado que a gente quer? Quais são as prioridades que o Estado vai ter na economia, né, na sociedade. Não dá para abraçar tudo, tem uma restrição. Então, acho que a abordagem é diferente. Para essa turma mais da base da pirâmide, se o Estado tentar ser minimamente competente em entregar uma saúde, uma educação, uma segurança pública, tá ok. Ele deixa de atrapalhar e entrega o mínimo para a pessoa poder se desenvolver, crescer e ter mobilidade social. E aí a gente pode, na segunda derivada, falar da previdência, né? Mas acho que para o cara que está numa situação de fragilidade social, vulnerável socialmente, é muito difícil você abordar essa questão da previdência. Então, para esse público, eu acho que é imperativo o Estado ser minimamente competente. E aí acho que a abordagem para esse outro público, eu concordo, acho que passa muito por essa questão de educação financeira, que acho que está melhorando. Que é lento, né? Um processo lento, mas acho que a reforma da Previdência que foi aprovada em 2019 deu uma grande contribuição. O período de 17 até 2020, 2021, eu tentei fazer esse levantamento das principais reformas econômicas que foram feitas no Brasil desde 94. Foi o período de maior reformas que o país já teve, foi essa janela de 17 até 2021. Nenhum período se equipara ao que a gente fez de reformas. Então, o efeito é gradativo, né, na margem, mas se a gente aproveitar essas janelas para conseguir dar um passo adiante, a gente consegue liquidamente evoluir, mas acho que a abordagem é um pouco diferente nesse tema previdenciário por perfil de renda. Então, já vou agradecer vocês. Já acabou, passou rapidinho, né? Passa muito, porque é um tema muito fascinante. Eu particularmente gosto dessa discussão. Gente, vou super agradecer uma vez mais ao Luiz Guilherme Gerbelli. Muito obrigada. Obrigado, Rosébala. Lembrando, tá, gente, que as reportagens do Gerbelli estão aí, os links, o programa que a gente fez também, tudo aqui embaixo. E já gostou, curtiu, compartilha, dá o curtir pra gente, é importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, distribuir para um número maior de pessoas. É um tema realmente importante, assim, você já parou para pensar na sua aposentadoria, enfim. Aproveita ainda falando aqui, fazendo a propaganda para ter conteúdo exclusivo, várias colunas, reportagens especiais como as do Gerbelli. Aponta o seu celular, se você estiver assistindo para uma tela maior, para o nosso QR Code, assina o Estadão com desconto e tenha conteúdo exclusivo todos os dias. Agora agradeço também aos nossos convidados aqui, que ajudaram muito a gente a refletir sobre este assunto. Começo agradecendo ao Vitor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da Sul América, matemático. Muito obrigada, Vitor. Eu que agradeço. E também o Gabriel Leal, de Barros, economista-chefe da RX Investimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço, prazer. E agradeço principalmente a você que está com a gente toda semana, tá até aqui, compartilha esse material, chama mais gente para conhecer o Dois Pontos, para também entrar nessas discussões e ajudar a refletir, pensar temas tão importantes. Agradeço vocês e até a próxima semana.